A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre o tema o Espírito atuante em Cristo. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, nos acompanhe também aqui no YouTube, no Spotify. E é claro, deixe teu comentário, teu likezinho e envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui e comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível no nosso canal no YouTube e também no Spotify, onde você pode crescer, avançando, estudando com a gente a palavra de Deus. Eu espero muito que Deus possa falar com você. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica para entender a respeito da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, na classe dos juvenis, estamos trabalhando sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. Nessa lição de hoje, a lição de número 6, que vai cair no dia 5 de novembro, nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo atuante, então, em Cristo, no ministério de Cristo, ou o Espírito atuante em Cristo. É claro que você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas está, então, em Isaías 61, versículo 1, que é esse versículo introdutório da lição. Leia também a leitura bíblica em classe, que vai se localizar hoje em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 21, e também Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 22. Leia compassadamente esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira eu encontro marcado da classe dos juvenis, onde nós postamos as lições para que você então possa estar aprendendo conosco a palavra de Deus. Toda quarta também no Spotify a partir das 6 da manhã, liberando essas aulas para que você possa ter acesso a esse material para poder ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A lição de número 6, escrita pelo pastor Carlos Alexandre, demonstra então, nesta proposta do quarto trimestre, a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Mas a lição de número 6 demonstra também a atuação do Espírito Santo na vida, no ministério de Jesus também. Quando nós passamos a estudar a respeito da teologia bíblica sobre a pessoa de Cristo, conhecida como Cristologia, nós encontramos então uma parte dessa doutrina que ensina que o Espírito Santo atuou na vida e no ministério de Cristo. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Já compreendemos isso à luz da palavra. Também faz parte da Trindade Santa. Outro detalhe que nós vamos também destacar para você, a partir da leitura do texto do pastor Severino Pedro da Silva, publicado na Teologia Sistemática Pentecostal, que a encarnação de Cristo é obra da Trindade. E a encarnação se dá por intermédio do Espírito Santo. Outra perspectiva que você também pode compreender é que o plano da salvação já foi estabelecido na eternidade, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus já estabeleceu isso pelo seu amor. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, então, mantém. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 1, versículo 14, diz que algo extraordinário aconteceu. O Verbo se fez carne, o Deus vivo habitou entre nós e conhecemos então a sua forma, sua formosura de forma gloriosa, habitando entre os homens, ele que por causa dele tudo foi feito conforme João 1,3. Mas quando olhamos para a Bíblia também, descobrimos que Jesus vem na plenitude dos tempos, ou seja, no período correto, na hora certa, a partir da atuação do Espírito Santo. Jesus
ele nasce de forma virginal, pela concepção do Espírito Santo sobre Maria, que tem agora a responsabilidade de forma milagrosa de cuidar de Jesus e também de obter a responsabilidade de ensinar o caminho da salvação. Quando nós estudamos a respeito do ministério de Jesus, nós vamos perceber, a partir da ótica dos evangelhos, que cada evangelista tem uma visão a respeito do ministério de Cristo. Marcos, por exemplo, foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 48 a 50. A proposta de Marcos é demonstrar um Jesus que é servo para os romanos. Ele que escreve um texto ouvindo as mensagens do apóstolo Pedro. O segundo evangelho a ser escrito é o evangelho de Mateus, que utiliza o evangelho de Marcos praticamente 92 a 95%. E Mateus escreve o seu evangelho da cidade de Antioquia com o objetivo agora de demonstrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido conforme as Escrituras. Já o Lucas traz uma perspectiva bem interessante. Ele, como grego, o único autor bíblico que não é judeu, traz uma perspectiva sobre Jesus, um Jesus humano, um Jesus que é ligado desde Adão e um Jesus que vem agora pelo poder do Espírito Santo cumprir a promessa e o objetivo da salvação como propósito de Deus. O João vai apresentar um Jesus que é divino, o Deus vivo, encarnado entre nós. Então, nessa abordagem de hoje, nós vamos observar essa visão dos evangelistas para descrever para você, especialmente, o entendimento sobre a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E se eu estou ajudando você, se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário. Coloca aí de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Avançando, o primeiro ponto da lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Neste primeiro ponto da lição, como proposta do pastor Carlos Alexandre, ele que é o autor da lição, nós vamos compreender agora a atuação do Espírito Santo na obra da encarnação, no nascimento de Jesus. Quando estudamos especialmente essa visão do nascimento de Jesus, a nossa teologia pentecostal defende que nós cremos que o nascimento de Jesus foi por concepção virginal e a ação também do Espírito Santo sobre Maria. Isso quer dizer que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. E é claro que quando ela dá à luz a Cristo, agora ela dá à luz por intermédio da obra do Espírito Santo. Descartamos a visão liberal que descreve que Jesus, na realidade, ele nasceu a partir de uma violência sexual que Maria enfrentou de um soldado romano, como alguns liberais tentam descrever o milagre do nascimento. Na realidade, discordam do milagre do nascimento. A teologia liberal, ela exclui a visão do nascimento virginal de Jesus, dos milagres de Jesus, do ministério de Jesus na visão miraculosa. Isso é retirado da teologia liberal, é retirado essa visão, e nós não acreditamos nessa visão, nessa interpretação. Na nossa interpretação, nós entendemos que Jesus ele nasceu por divina obra do Espírito Santo, que foi profetizado também em Isaías capítulo 7, versículo 14, você pode ler esse texto. Paulo também chamou essa ação do ministério da piedade de Deus. 1 Timóteo 3,16 vai confirmar isso, compreendendo então essa verdade a partir do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo traz então essa concepção tremenda da ação do Espírito Santo como obra do poder de Deus. Também nós precisamos destacar outra visão coerente nessa interpretação bíblica. Tem gente que entende hoje, em uma visão católica, que Maria permanece virgem até hoje, ou seja, na visão perpétua da virgindade de Maria. Mas Maria, depois que teve Jesus, também teve outros filhos, teve relações sexuais também com seu marido José, dentro do casamento. Então a Bíblia cita também os irmãos de Jesus. Por exemplo, nós temos o Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago, que está aqui, e o Judas também, que também é irmão de Jesus, que escreveu a Epístola de Judas, não Judas Iscariotes. Então você vai ter muitas afirmações bíblicas que jogam por terra também essa teoria. Também entendemos de forma muito clara a importância do nascimento de Cristo por divina obra do Espírito Santo para descrever no Novo Testamento
que essa ação foi uma ação de Deus, foi uma ação gloriosa do Senhor, onde o Espírito Santo encheu Maria e Maria teve a responsabilidade, a partir dessa proposta de Deus, do ministério de Deus, da concepção de Cristo, de levar Jesus em seu ventre. Outro detalhe que eu não posso jogar fora nessa visão bíblica é o papel de José. José é um pai amoroso que educa Jesus, ensina uma profissão para Jesus e ensina o papel das Escrituras a Cristo. Cristo conhece das Escrituras por intermédio do ministério de José. Nós precisamos entender, na cultura judaica naquele tempo, as mulheres não tinham acesso ao estudo, especialmente à lei. Era muito raro ter uma mulher que sabia ler e escrever. Mas você percebe que Jesus conhece as Escrituras porque alguém lhe ensinou, e esse alguém é o José. Então, dentro das Escrituras, nós vamos perceber, a partir da leitura bíblica, essa visão da ação do Espírito Santo já no nascimento, na encarnação de Cristo, que também é muito relevante, e nós cremos nessa ação por intermédio da palavra de Deus. Em segundo lugar, agora, já avançando, espero estar ajudando você, o segundo ponto fala sobre o Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. Dando sequência, entendendo a partir da compreensão do pastor Severino Pedro da Silva, a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus também é visível. Jesus ele nasce a partir da concepção do Espírito Santo. Ele tem uma infância, ele cresce, ele aprende uma profissão, mas ele continua também sendo um homem cheio da graça de Deus. A partir da leitura bíblica, nós vamos entender de forma muito especial que o Espírito Santo ele gera Jesus no ventre de Maria. A própria Bíblia deixa isso claro, a lição também a partir da abordagem do pastor Carlos Alexandre, mas nós entendemos que Jesus ele tem um desenvolvimento físico, ele exerce agora uma profissão, ele é um carpinteiro, mas quando inicia o seu ministério, ele se dedica ao Pai. A primeira ação que confirma a obra do Espírito Santo no ministério de Jesus é demonstrado lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus registra que na hora do batismo de Jesus no Jordão por João, você vai ver o céu se abrindo, Deus falando e o Espírito descendo sobre forma de uma pomba, confirmando especialmente esse chamado de Jesus, essa obra de Jesus para o plano da salvação. O Espírito Santo sempre esteve com Cristo. Eu disse para você que nós temos 4 evangelistas. 2 desses evangelistas registram essa ação de forma muito clara. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus, quando foi para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Olha, a palavra conduzido está no texto. Mateus 4, 1 confirma isso. Lucas 4, 1 vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Então você percebe o Lucas descrevendo uma visão agora de um Jesus cheio do Espírito Santo. Mateus sempre falando que Jesus era conduzido. O João faz questão de dizer essa ação poderosa entre a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, como pessoas da Trindade, nessa visão terrena ministerial. A partir da ótica de Lucas, nós entendemos que os milagres de Jesus são realizados pelo poder do Espírito Santo. Isso por quê? Porque Lucas tenta demonstrar um Jesus que é 100% homem também. O João já apresenta um Jesus que é 100% Deus. Então, na ótica de Lucas, nós vamos entender que o ministério de Jesus é envolvido pelo poder do Espírito Santo. Ele não deixa de ser Deus, continua sendo Deus, é divino, mas é humano, e a ação dos milagres são realizadas pelo seu poder e por obra do Espírito Santo também. Pega isso no ministério de Jesus. A partir dessa ótica, nós vamos entender que Cristo, então, ele tem um grande ministério, um ministério que é apoiado pelo Espírito Santo de Deus. E Lucas vai deixar isso muito claro no seu evangelho. Avançando, terceiro ponto da lição, vai tratar sobre o seguinte argumento: capacitando-o para o exercício do ministério. Como é que o Espírito Santo capacitou Jesus para o exercício do ministério? Agora nós vamos observar isso com você. O pastor Severino Pedro da Silva comenta que o ministério de Jesus ele tem algumas marcas a partir de uma visão cristocêntrica da pessoa e desse ministério de Jesus. Primeiro você vai perceber a humilhação de Cristo.
Cristo, então, ele é Deus Todo-Poderoso, mas decide se humilhar, se fez homem para estar conosco. E sendo homem, isso faz parte, então, da compreensão da cristologia, tá? Ele se fez carne como eu e você, mas não deixou de ser divino em sua essência. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 9, Hebreus 10, 5 confirma isso, 1 Timóteo 3, 16. Então, nós temos diversas passagens bíblicas que falam da humilhação de Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre. Isso está em 2 Coríntios 8 e 9. Ele, sendo bênção, se fez maldição em nosso lugar. Isso faz parte do seu ministério. Gálatas 3, 13 vai confirmar isso também. O início do ministério terreno de Jesus acontece logo após o batismo de Jesus, como acabei de explicar para você. Esse batismo, então, é o marco do início do seu ministério. É interessante você perceber, a partir da leitura de Mateus 3, 14 e 15, essa confirmação do ministério de Jesus pela própria Trindade. Também nós vamos perceber que Jesus exerceu o ministério na plenitude do Espírito. Isso está em Atos 10, 38. Então, você já percebe isso de forma muito prática na pessoa de Jesus. Ele teve a sua preparação no deserto, ele se colocou à disposição de Deus, mas durante o seu ministério, que são 3 anos, você vai perceber que Cristo, então, realizou milagres extraordinários a partir da ótica de Lucas, pelo poder do Espírito. Nós vamos perceber que, em relação a esses sinais, você vai perceber que Cristo ele havia sido ungido pelo Espírito Santo. Isso está em Lucas 14, versículos 18 e 19. Lucas vai confirmar isso. O Espírito Santo ele trabalhava tremendamente com a ação de Jesus, e esse Espírito agora revelava para o povo que ele era o Messias. Também você vai perceber que Jesus ele veio trazer liberdade àqueles que estavam escravizados pelo poder do Espírito Santo, e isso está registrado em Lucas 8, 32 e 35. Então, a ação do ministério de Jesus, a partir da ótica de Lucas, é uma ação que confirma a pessoa do Espírito Santo agindo. O João também traz, então, uma pneumatologia também muito profunda. Ele fala sobre essa descida, ele fala sobre a promessa, ele fala sobre a capacitação, ele fala da graça de Deus por intermédio do Espírito. Isso é muito relevante também no seu texto. Avançando para a gente concluir a aula de hoje, espero estar ajudando você. Se eu estou e você conhece alguém que precisa assistir essa lição, envie essa aula para ele ou para ela, edificando essa pessoa em Cristo. Vamos agora para o 4º ponto da lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: capacitando-o para concluir o plano divino. No 4º ponto da lição, nós vamos perceber que o mesmo Espírito que guiou Jesus, enchendo Jesus ao deserto, pelo seu poder, por sua graça, no ministério, guiou Jesus então para o plano perfeito de Deus, a obra da cruz. Nós vamos perceber na semana da sua morte, de acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, que ele realizou diversas atividades. Ele foi ungido em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Ali ele teve os seus pés ungidos, conforme João capítulo 12, versículos 1 ao 7. Na segunda-feira, ele entrou em Jerusalém na entrada triunfal e purificou o templo. Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 17. Na terça-feira, nós vamos perceber de forma muito clara que naquele dia ele agiu de forma poderosa, ensinando as pessoas sobre Cristo também. Em Betânia, ele celebra de forma muito especial a vontade de Deus, onde ele teve a cabeça ungida. Lá na última ceia, na quinta-feira, em Jerusalém, conforme está escrito em Mateus 26, 17 a 29, ele celebra a última ceia com os discípulos, falando sobre a promessa da chegada do Espírito, em João 14 também. E quando chega a sexta-feira, é o dia da sua morte, ele vai em direção à cruz. E como é que ele vai? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá vida a Jesus. É aquele que guia a Jesus de forma muito especial. O Espírito Santo, conforme Romanos 8, 2 e 11, é aquele que fortalece Cristo nesse momento de aflição. O mesmo Espírito também é conhecido como Espírito da Glória e Espírito de Cristo, que conduziu Cristo na crucificação e também aos céus, conforme a palavra de Deus. E esse Espírito
fortalece Jesus em todo o seu ministério. Então, olhar para a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, isso é muito claro. Então, nós como pentecostais entendemos essa ação conforme a palavra de Deus. E eu espero que você possa ter entendido a palavra hoje. Para concluir a lição, o projeto de Deus em resgatar o homem passa pela ação da Trindade, tanto pela ação de Jesus como o Espírito Santo e o próprio Deus planejando tudo. E que Deus use você na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui o teu comentário no YouTube ou no Spotify. Que Deus use você, me acompanhe nessas redes sociais, se inscreva aqui também. Você pode me acompanhar no TikTok, você pode procurar Pastor Janderson Nascimento, lá tem conteúdos voltados para você também que é professor da Escola Bíblica Dominical. Ou me acompanhar pelo nosso Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber nessas plataformas digitais também, onde a gente sempre está postando coisas relevantes para o teu crescimento em Jesus. É claro que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para a tua edificação. Não se esquece que toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos postando as lições dos juvenis. Sempre aqui no YouTube e no Spotify a partir das 6 da manhã. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus em Cristo te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vamos orar juntos. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a tua palavra sobre a graça do teu Espírito, sobre a tua vida, Jesus. Senhor, usa os teus servos na ministração, abençoa-os, ó Pai, na Escola Bíblica Dominical das suas igrejas, edifica os seus alunos na tua presença. Essa, Senhor, é a minha oração, que o Senhor possa confirmar essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um texto que pode te ajudar muito nesta ministração para falar a respeito de Cristo, da cristologia, da pessoa de Cristo, do ministério de Jesus. Também utilizei os artigos do pastor Severino Pedro da Silva na própria Teologia Sistemática Pentecostal, que pode te ajudar também a ter um entendimento sobre o ministério de Jesus, sobre a encarnação e atuação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, tá? Então você vai ver isso de forma muito prática também dentro da palavra. Eu te aguardo por aqui na próxima quarta-feira, às 18 horas, e nós vamos estudar a lição de número 7. Essa lição está projetada para cair no dia 12 de novembro, mas a gente já vai adiantar para você, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo atuante no crente, na pessoa cristã. Um beijo no teu coração. E até a próxima quarta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.